Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 55, não por aparência exterior. Antes de iniciarmos a leitura, relembro aos irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos, vai lá no aplicativo da Bíblia, leia o capítulo completo, ouçam o audiobook, para que os irmãos possam ter a bênção por completo. Esse é um capítulo bem curtinho, então é bem, vamos dizer assim, fácil para você que está iniciando hoje a leitura do Espírito de Profecia, a leitura da Bíblia. Então, recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia e leiam o capítulo completo. Vamos iniciar. Desejar de Todas as Nações, capítulo 55. Não com aparência exterior. E até então esses fariseus não tinham visto indicação alguma do estabelecimento do reino. Muitos dos que haviam rejeitado a João e a cada passo se opunham a Jesus insinuavam que sua missão fracassara. Os fariseus insinuavam que a missão de Jesus fracassara porque eles tinham ouvido a mensagem de João, rejeitaram e agora viam Jesus e rejeitavam também porque eles não viam o reino como eles desejavam ver. Eles não viam o reino exterior, eles não viam nem impressão disso iniciando. Eles não viam um reino de Israel se formando, onde Jesus seria o rei. E por isso eles insinuavam que a missão de Jesus fracassara. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus começa no coração. Não busqueis aqui e ali manifestações de poder terrestre para assinalar-lhe a vinda. E aqui, extremamente importante, o reino de Deus começa no coração. Uma mudança de vida demonstra o reino de Deus se iniciando. O reino de Deus deve se iniciar hoje, em minha vida. A minha conversão, a minha transformação, a minha entrega a Deus é o início do reino de Deus. Por causa de seu espírito egoísta, aqui falando dos discípulos, por causa do seu espírito egoísta e terreno, os próprios discípulos de Jesus não podiam compreender a glória espiritual que lhe buscava revelar. Não foi senão depois da ascensão de Cristo para seu Pai e do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes que os discípulos apreciaram plenamente o caráter e a missão do Salvador. Eles só conseguiram compreender a missão de Jesus depois do derramamento do Espírito Santo. Por causa do espírito egoísta deles, eles estavam cegos para todos os ensinamentos que Jesus vinha passando para eles dia após dia durante seu ministério. Eu e você devemos tomar cuidado para não nos cegarmos com as coisas deste mundo, para que quando olhemos para a palavra, compreendamos e apliquemos as verdades bíblicas em nossa vida. Não fiquemos esperando, retardando, porque as coisas deste mundo irão dificultar a nossa visão se não nos cegar, que não vejamos completamente. Os prazeres aqui envolvidos não permitem com que eu discirna o espiritual da maneira clara e correta. Eu e você devemos nos desligar deste mundo para começar a ter a mente limpa, para que a palavra de Deus comece a se revelar a nós. Suas lições, as quais não haviam compreendido senão imperfeitamente, acudiam-lhes agora com a nova revelação. As Escrituras afiguraram-lhes como um novo livro. Quando eu e você, de fato, nos entregarmos a Deus, nos desligarmos do que nos liga esse mundo, abandonarmos o nosso eu, o egoísmo, vaidade, quando de fato estivermos conectados com Deus, quando lermos a Bíblia, ela vai se revelar um novo livro. Nós iremos começar a compreender as verdades que ali. Ontem eu li um texto que ao ler hoje eu consigo compreender melhor o que Deus está falando a mim. A Bíblia se revelando um novo livro, porque eu me desliguei das coisas que me prendem a esse mundo, das coisas que me cegam as verdades espirituais. Ao examinarem os discípulos as profecias que testificavam de Cristo, eram postos em comunhão com a divindade e aprendiam daquele que ascendera ao céu para completar a obra que iniciara na terra.
Então aqui outro ponto importante. Ao examinarem os discípulos as profecias, eram postos em comunhão com a divindade. Eu e você, se queremos ter comunhão com Deus verdadeiramente, devemos buscar estudar as Escrituras, devemos ler, devemos nos debruçar na Bíblia. Muitas vezes, o povo remanescente olha para a Bíblia, lê um verso, quer ler um verso, fala amém e sai para seguir sua vida durante todo o dia, ignorando completamente a Escritura. Não lê, não se aprofunda, não busca compreender a verdade ali, nem que seja um verso, mas que seja um verso em que extraiamos verdades para as nossas vidas, que nos debrucemos ali, que compreendemos, que tiremos lições e não simplesmente ler e sair para seguir a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Ao ler a Bíblia, eu devo buscar comunhão com Deus, devo buscar a voz de Deus falando a mim através das Escrituras. E Ele vai falar. No momento vai ser difícil, não vou compreender, mas eu continuo me esforçando, buscando, me empenhando, orando, clamando a Deus para que Ele faça, que eu compreenda, que eu entenda, que essas verdades transformem a minha vida. E a obra vai começar a ser feita. Não é num passe de mágica que eu e você vamos começar a estudar a Bíblia e vai ser tudo muito fácil, muito maravilhoso. Vai ser com esforço. Eu e você devemos nos esforçar 100% para buscar a Deus. E tudo aquilo que é impossível a nós, aí sim, Deus o fará em nossas vidas. Liam e reliam surpreendidos os proféticos esboços de seu caráter e obra. Quão imperfeitamente haviam compreendido as passagens proféticas, quão tardios tinham sido em assimilar as grandes verdades que testificavam de Cristo. E eu e você, se não buscarmos a Deus, se não tivermos comunhão, se não estudarmos a palavra, seremos como os discípulos, tardios em compreender. Muitas vezes nem compreenderemos, estaremos caminhando no caminho da morte e iremos definhar neste mundo, porque estamos presos aqui, estamos cegos com as coisas daqui, estamos mais importando com o aqui e o agora do que com aquilo que realmente importa em nossas vidas, ou que deveria importar, porque se não estamos passando tempo com isso, não estamos buscando, é porque de fato não importa a nós. Eu e você devemos começar a ter uma mudança de mentalidade hoje e queremos buscar o céu cada dia mais, para que possamos compreender as Escrituras, aplicar em nossas vidas e iniciar o reino de Deus aqui, agora, que as pessoas vejam que o reino de Deus se iniciou, porque uma alma foi transformada. Doía-lhes que sua fé tivesse sido tão fraca, que suas ideias houvessem estado tão distantes do alvo, que houvessem faltado tanto em compreender a realidade. E muitas vezes isso acontece comigo e com você, quando nos transformamos, quando buscamos. Vamos ver que perdemos muito tempo. Eu me converti, eu conheci a mensagem de 2011 e no meu coração eu já aceitei em 2011, março de 2011, só me batizei em 2012. Mas olhando para minha vida lá atrás, eu vejo isso em mim. Quão tardio eu fui para buscar a Deus de fato, verdadeiramente, me aprofundar na palavra, buscar a palavra, estudar. Tanto material tinha na minha mão, tantos livros de espírito de profecia, a própria Bíblia, que eu ainda não li ela por completo, já em tantos anos dentro da igreja. Vou ler, graças a Deus, esse ano ela por completo. Estou compreendendo cada vez mais, estou tirando cada vez mais lições da palavra de Deus para a minha vida, que tem me transformado, que tem me feito nova criatura em Cristo. Mas quão tardio eu fui para isso. 2011 para cá, são 11 anos. 11 anos, praticamente, vou colocar um pouco menos aí, 9 anos, 10, 8 anos, que eu poderia ter aproveitado muito mais, ter buscado muito mais, ter me transformado e sido um impacto às pessoas ao meu redor muito mais, demonstrado que o reino de Deus se iniciou muito antes, mas fui tardio, fui imprudente, como as virgens imprudentes, e agora que tenho me despertado e buscado cada vez mais
E assim, eu e você com certeza, se olharmos para o passado, vamos ver quanto tempo nós jogamos fora na lata do lixo, desperdiçado com as coisas deste mundo. Eu e você devemos ser a transformação que Deus quer hoje. Devemos buscar a Deus hoje, com 100% do nosso esforço, para que Ele faça aquilo que é impossível a nós. Perguntavam-se a si mesmos por que haviam seguido uma direção que tornara necessário a Cristo reprová-los. Repetiam frequentemente suas conversas e diziam: por que permitimos que considerações terrestres e oposição dos sacerdotes rabinos confundissem os sentidos? E muitas vezes, eu e você estamos nos embriagando com as doutrinas erradas de falsos mestres, falsos rabis, falsos pastores, falsos líderes, que vêm com doutrinas erradas, parecendo que são maravilhas, quando na verdade não há nada ali que tenha base na palavra de Deus. Eu e você devemos buscar 100% na palavra de Deus. E quando vier alguma ideia nova de algum líder, quem quer que seja, qualquer pessoa, buscar na palavra de Deus. Como Isaías disse, Isaías 28:10, um pouco aqui, um pouco ali, buscar ela por completo, porque muitas vezes a pessoa traz um texto só, como aqueles que dizem do arrebatamento secreto, pegam só um texto e falam: olha só, um vai ser tomado e outro deixado. E aí diz que Jesus vai arrebatar secretamente as pessoas. Devemos buscar a confirmação em toda a Bíblia, porque a Bíblia diz a respeito disso que todo olho verá Jesus voltando. Eu e você devemos buscar a afirmação das verdades da palavra de Deus na palavra de Deus. Quando os sacerdotes e principais se combinavam contra eles, quando eram levados perante conselhos e lançados em prisões, os seguidores de Cristo regozijavam-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, alegravam-se de provar perante homens e anjos que reconheciam a glória de Cristo e preferiam segui-lo, perdessem embora tudo o mais. Estamos eu e você com a fé preparada para isso? Ficarmos felizes em sermos perseguidos de fato? Ficarmos felizes em perdermos tudo desse mundo porque somos seguidores de Cristo? Estamos eu e você preparados para isso? Se hoje viesse a perseguição em cima de ti, você perdesse tudo, você fosse separado da sua família, você não tivesse mais onde morar, você fosse para a prisão, você estaria feliz por estar sofrendo isso, por ser um seguidor de Cristo? Ou você, antes de começar tudo isso, já estaria abandonando a fé? Eu e você devemos tomar cuidado com isso. E muitas vezes eu e você estamos confortáveis com a nossa vida de cristão, com as nossas idas à igreja, com o nosso estudo da escola sabatina. E se viesse alguma dificuldade de fato, estaríamos correndo desesperadamente. Tão verdadeiro é agora como nos dias dos apóstolos, que sem a iluminação do Espírito Divino a humanidade não pode discernir a glória de Cristo. Sem a iluminação do Espírito Divino, a humanidade não pode discernir a glória de Cristo. É impossível reconhecermos a Deus e seguirmos a Cristo de fato, se não for através do Espírito trabalhando em nossas vidas. A verdade e a obra de Deus não são apreciadas pelos cristãos amantes do mundo e transigentes. Quando você traz a verdade que devemos viver hoje, vida no campo, reforma de saúde, vitória sobre o pecado, as pessoas rejeitam porque elas são mais amantes do mundo do que outras coisas. Como nós vimos no estudo de ontem, procuram justificar-se, procuram achar argumentos, as falsas desculpas para continuarem acariciando os seus pecados, as suas vontades, os seus prazeres, o seu ego, a sua vaidade, e essas coisas vão deixando aquele que se diz povo de Deus mais firmes como árvores com grandes raízes aqui nessa terra. A verdade e a obra de Deus não são apreciadas pelo cristão amante do mundo e transigente, não por caminhos fáceis de honras terrenas ou de conformidade com o mundo. Encontra-se os seguidores de Cristo. Se você está conformado com esse mundo, se você acha normal, se você não se revolta de ver as coisas como estão, a degradação do ser humano, a degradação
de tudo ao nosso redor. Se você está confortável com esse mundo, então, de fato, eu e você, se estamos assim, se nos encontramos assim, não somos verdadeiros seguidores de Cristo. E agora, como nos dias de Cristo, são incompreendidos, vituperados e oprimidos pelos sacerdotes e fariseus do seu tempo. Quantas pessoas você não conhece que são perseguidas dentro da igreja porque falaram alguma coisa, porque pregaram alguma coisa? Eu conheço uma irmã que ela nunca mais foi chamada para pregar numa igreja, determinada igreja, porque ela pregou sobre reforma de saúde. Eu tenho a minha experiência de ter o aplicativo sendo caçado constantemente pela Casa Publicadora Brasileira por conta do inário, por conta da meditação, que eu cheguei a tirar antes, era a meditação do ano. E aí tem pessoas que vêm até mim, mas o inário não tem número. Mas a meditação que você está colocando aqui não é a meditação da CPB. Não, não é, porque eu não posso usar, porque eu sou perseguido. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo de sexta-feira, quando eu falar do novinário. Não podemos nos conformar com o mundo desse jeito. Não podemos achar que é normal as pessoas visando as coisas aqui, achando que o melhor é aqui, não sendo inconformados com as coisas daqui. Eu e você não podemos nos conformar com essas coisas daqui. Eu e você devemos estar inconformados de fato, seguindo pelo caminho estreito, o caminho de dificuldade, o caminho de lutas, ao lado de Cristo. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O evangelho da graça de Deus, como seu espírito de abnegação, não se pode nunca harmonizar com o mundo. O evangelho nunca vai se harmonizar com o mundo. São antagonistas. Os dois princípios são antagônicos. Ou eu aceito o mundo, ou eu aceito o evangelho, ou eu aceito Cristo, ou eu aceito Satanás. Não posso ter os dois. Eu não posso ser meio convertido. Não existe isso. Ou a minha conversão é total, ou eu não estou convertido. Hoje no mundo religioso existem multidões que, segundo creem, trabalham pelo estabelecimento do reino de Cristo como um domínio terrestre e temporal. Desejam tornar o nosso Senhor governador dos reinos deste mundo. O governador em seus tribunais e acampamentos, em suas câmaras legislativas, em seus palácios e centros de negócios, esperam que ele governe por meio de decretos reforçados por autoridade humana. Uma vez que Cristo não se encontra aqui pessoalmente, eles próprios empreendem agir em seu lugar para executar as leis de seu reino. O estabelecimento de tal reino era o que desejavam os judeus em seu tempo. Quando eu e você buscamos transformar o mundo aqui como o reino de Deus, com que colocamos líderes religiosos dentro do governo, colocamos os princípios, tentamos colocar, Deus como dentro do sistema judiciário, como Deus governando, estamos fadados à destruição. E isso daqui foi um tropeço para mim muito grande na última eleição a presidente, onde eu coloquei muita esperança em um governo terrestre, achando que aquele que é presidente hoje iria fazer uma grande mudança, iria melhorar o país. Infelizmente, ou felizmente, o nosso mundo vai ir de mal a pior. Não importa se Lula, Bolsonaro, terceira via, o mundo no todo vai cada vez mais caminhar à destruição, vai cada vez mais se degradar. Não importa quem entrar, vai decepcionar aqueles que estão verdadeiramente cristãos. Não devemos colocar nossa esperança em governos terrestres. Não devemos achar que através de leis devemos colocar a Cristo como Senhor. Tenho certeza que você já passou em alguma cidade e você viu lá: Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade, Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade, querendo com que o governo terrestre seja o governo de Deus. Quando fazemos isso, estamos fazendo as mesmas coisas que os fariseus. Vamos caminhando os caminhos dos hipócritas daquele tempo, achando que o governo de Deus tem que ser temporal, tentando harmonizar o mundo com o evangelho. Isso nunca vai acontecer. Vou ler os 3 últimos aqui para a gente encerrar, que já estamos chegando em 20 minutos.
Não pelas decisões dos tribunais e conselhos, nem pelas assembleias legislativas, nem pelo patrocínio dos grandes do mundo, há de estabelecer-se o reino de Cristo, mas pela implantação de sua natureza na humanidade, mediante o operar do Espírito Santo. Não adianta você querer achar que você vai mudar o mundo com o seu presidente, com o seu governador, com os seus políticos, porque a mudança do mundo, o reino de Deus, se inicia aqui e agora, na minha vida, quando eu permito que o Espírito Santo opere em minha vida e que Cristo vive em mim. E o instrumento humano para a realização desta obra é o ensino e observância da palavra de Deus. Para que o reino de Deus se inicie aqui, para que transforme de fato, para que, se eu quero um governo de Cristo em minha vida, é através do ensino da palavra, da observância da palavra. Eu ensinar, eu estudar, eu buscar, eu colocar em prática na minha vida a palavra de Deus. E assim, o reino de Deus começa em mim. Para a gente encerrar nosso último texto, hoje como no tempo de Cristo, a obra do reino de Deus não se achega a cargos dos que reclamam o reconhecimento e apoio dos dominadores terrestres e das leis humanas, mas os que estão declarando ao povo, em seu nome, as verdades espirituais que operarão nos que as recebem, a experiência de Paulo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. De novo, o reconhecimento e apoio dos dominadores terrestres e das leis humanas não são aqueles que vão determinar o reino de Deus se iniciando. O reino de Deus se inicia quando eu estou crucificado com Cristo, quando eu morro para mim mesmo e permito que Cristo viva em mim. Se esse for de fato o nosso desejo, o reino de Deus se inicia aqui e agora. Em minha vida, o céu está aqui, porque Cristo vive em mim. Espero ter ajudado os irmãos na leitura de hoje. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, quer comentar algum outro ponto que eu não trouxe, deixa nos comentários. Eu pude ler aqui uns 3, 4 parágrafos que eram importantes. Então, recomendo aos irmãos, vão lá, leiam tudo, que vai ser de grande crescimento espiritual. E os seus pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu estarei orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos conduza, que o Senhor, por favor, derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos, de fato, Senhor, morrer o nosso eu e que Cristo vive em cada um de nós, que o reino eterno se inicie hoje em nossas vidas, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.